se dar conta do nosso poder criativo. Esse é o convite que a gente sente ao conhecer o conto da Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Se você ainda não viu esse conto, se ainda não conhece essa história, vai aqui no link da descrição, corre lá, assiste e volta aqui para a gente ter esse bate-papo. Bom, agora que você já conheceu o conto, a gente pode ter esse dedinho de prosa um pouco mais profundo sobre o que esse conto representa, o que ele pode nos auxiliar, o que ele tem para nos dizer, né? Principalmente enquanto mulheres, essa representação do feminino enquanto força criadora, né? Que a gente encontra muitas representações ao longo da história mesmo, né? Nas mitologias, nas lendas, né? Na própria mitologia grega a gente tem lá as senhoras do destino, né? Que tem, cada uma tá numa parte do fio e rege a vida das pessoas. Na mitologia maia a gente vai ter a deusa Ixchel, não sei se é assim que pronuncia, mas inclusive vou trazer um pouquinho mais dela daqui a pouco, que também tece, cria, né, os destinos e traz toda essa representação do feminino criativo através desse simbolismo do fiar, do tecer, né? Então, assim, essa ligação das mulheres, do feminino com a tecelagem, ela é muito forte porque ela é muito antiga, né? E no conto da Moça Tecelã não é diferente, né? Tudo que ela deseja, tudo que ela imagina, ela simplesmente pega as cores ali das linhas e cria no seu tear. Né? E através desse tear mágico ela criou um companheiro, porque em algum momento ela se sentiu sozinha. Né? Porém, esse companheiro vai ser uma decepção, porque ele não vai corresponder a esse feminino, né? Ele não está na mesma sintonia dela, enquanto ela, até ele surgir, ela tem uma ligação muito forte com a natureza, porque vocês vão ver pelo conto que ela traz sempre elementos naturais, né? Então é o nascer do sol, é um peixe, as montanhas, são os rios, né? Então, assim, sempre elementos naturais, né? Reforçando também essa mensagem que a gente encontra em muitos outros contos de fada e em muitos outros mitos e lendas, dessa forte conexão do feminino, da mulher, com a mãe natureza. E aí, quando chega o homem, ele traz o quê? A tecnologia, os bens, as posses, né? Mas esse masculino da Moça Tecelã, ele está desequilibrado, ele não está na mesma sintonia dela. Então ele acaba se tornando um masculino predador, né? Como a gente vê em outras análises de outros contos de fadas, né? O ânimos, que é esse masculino dentro da mulher, ele pode aparecer de várias formas, né? E para esse ânimos ser uma força masculina saudável dentro da gente, ele também passa por um desenvolvimento. Porém, nesse conto nesse conto da Moça Tecelã, ele estaciona nesse lugar do masculino que é ganancioso, que quer as coisas fácil, né? Assim como a gente viu o moleiro, o pai da donzela sem mãos, no conto anterior, que também está aqui no canal, e também o Barba Azul, o próprio Barba Azul, que a gente vê no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que assim, aqui na Moça Tecelã ele não vai chegar ao ponto de ser agressivo com ela como o Barba Azul no conto do Barba Azul, mas ele também, a
coloca aprisionada, assim como a moça do Barba Azul ficou presa no castelo, né? Ela tinha proibições, né? Aqui a moça tecelã também, em um certo momento, ela fica reclusa, proibida de fazer qualquer outra coisa a não ser o que ele manda, né? Então é o masculino que acaba se tornando um castrador, né? Acaba se tornando um predador, de certa forma. Porém, num dado momento da história, ela se dá conta de que se ela criou, e ela criou ele mesmo, ela também pode descriar e recriar quantas vezes ela quiser. Então é um conto que também traz esse despertar da mulher para sua própria força. Em algum momento ela, poxa, peraí, eu posso recriar, né? Por mais que eu cheguei numa situação que tá exaustiva para mim, que tá me fazendo mal, que tá me causando dano. Então, quantas vezes na vida a gente também se vê nesse lugar de, nossa, minha vida não tá do jeito que eu queria, tô muito insatisfeita, ou então, nossa, eu fui ali, eu entrei nesse relacionamento, ou entrei nesse trabalho, ou entrei numa determinada situação achando que ia ser bom para mim, mas o sonho virou um pesadelo, né? Então esse conto vem nos dizer que a gente pode reverter tudo isso, né? Claro que tem maneiras, né? Então cada situação vai ter a sua maneira de você destecer do seu tear para tecer uma nova realidade. Mas o foco principal aqui, a mensagem principal aqui é de que você pode sim recriar a sua vida, recriar essa situação. Então, se você está insatisfeita no emprego ou no relacionamento ou qualquer situação que seja, você pode ver ali quais os pontos. Eu preciso desfazer tudo, ou se eu voltar só alguns pontos ali nesse tecer, desse tear, eu consigo retomar do ponto que deu errado para continuar, ou não, eu tenho que desfazer tudo mesmo. Então, assim, a gente ter essa autorreflexão, essa autoanálise e também esse senso de autorresponsabilidade, né? Porque ela desperta quando ela entende que tudo aquilo que está sendo desagradável para ela foi ela mesma que criou, né? Foi vontade de outra pessoa, que, né, no caso foram desejos do homem na história, mas foram as mãos dela que fizeram, né? Então ela acreditou que aquilo que ele pedia, que aquilo que ele mandava seria bom para ela também. Mas quando ela se dá conta de, epa, peraí, não é isso que eu quero, e peraí, fui eu que fiz, né? Ele mandou, mas eu fiz com as minhas mãos, então eu posso desfazer, né? Então é a gente recuperar essa consciência do quanto que é poderoso isso, e o quanto que a gente tem isso dentro de nós, esse poder criativo, esse poder criador, que também é tão ancestral, e como é comprovado aí pela quantidade de mitos, lendas e histórias que envolvem essa imagem, né, de uma mulher tecendo, fiando e criando de uma forma geral, né? Então, para encerrar aqui esse bate-papo, tem um trechinho aqui do livro do Oráculo da Deusa, que ela fala sobre a deusa Ixchel. Ela diz assim: a criatividade alimenta, costura os rasgos feitos em nossa vitalidade e cura. Ela é nosso direito por nascença e o sangue da nossa vida. Ela nos faz saudáveis e felizes. Nós, mulheres, temos a capacidade de criar. Nós damos a luz. Portanto, encontre tempo, crie um tempo. Descubra o tempo de ser criativa. Em outro trecho aqui mais à frente, ela vai dizer
Crie da maneira que achar mais apropriada para você. Não deixe que nada a detenha. E ainda, pare de usar a criatividade para descobrir razões para não criar. Ixchel diz que a totalidade é alimentada quando você se abre à criatividade e a vive. Então, ela vai dizer sobre isso, né? Que a gente às vezes cria desculpas para não criar, né? Então a gente às vezes reclama, chora, se lamenta, mas isso também é criar. A gente também está criando um campo de lamentações, de negatividade ao nosso redor, ou se mantendo cada vez mais naquilo que a gente não quer, ao invés de criar, recriar a vida que a gente verdadeiramente deseja. E é importante também a gente ter essa compreensão dessa autorresponsabilidade. O que eu quero e por que eu quero, não é? Então, por que eu quero um companheiro? Por que eu quero esse emprego? Por que eu quero essa casa? Por que eu quero o que quer que seja, né? Então, a gente se perguntar se aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente está vivenciando hoje, é o que a gente realmente queria, ou são projeções de outras pessoas, né? De repente eu estou numa profissão que o meu pai queria ter seguido, ou que a minha mãe se formou, ou eu estou num casamento que, sei lá, foram as circunstâncias que levou para aquilo. Então a gente se perguntar o que eu estou vivendo hoje, se é realmente o que eu quero, se é o que eu quero mesmo, ou foi uma projeção externa, e se eu não quero, o que realmente eu quero, né? Então são várias nuances ali que essa história nos traz de reflexão, e principalmente da gente entender que a gente pode a qualquer momento, criar e recriar, fazer e desfazer e refazer. Então, mulher, o tear é seu, né? Use-o com sabedoria. Até o próximo conto.